É porque hoje a maioria das pessoas elas não gostam delas mesmas. Então, nunca houve um período onde nós estivemos tão conectados no mundo virtual e ao mesmo tempo a gente se sentisse tão solitário. Eu fui um cara sempre que, desde criança, nunca gostei de mim mesmo. E a opinião que você tem sobre si mesmo é fruto de duas coisas: a maneira como você se vê e a maneira como as pessoas expressam que elas veem em você. Então, eu sempre fui um garoto muito magro e então eu cresci ouvindo assim apelidos, né? Vareta, coisa assim. E o médico falando que você é muito abaixo do seu peso. A amiga da minha mãe dizendo: nossa, ele é doente, ele é tão magrinho assim. Puxa, como você é magro. E essas coisas assim, né? Vão deixando a gente construir uma autoimagem, uma opinião própria a respeito de quem nós somos, que não é muito positiva. Então, muitas vezes falta sabedoria das pessoas em ficar caladas, porque às vezes você pode estar construindo uma configuração de dificuldades emocionais na vida de uma pessoa por causa de expressões que são ditas sem a menor necessidade. Não é porque você percebeu algo em alguém que você tem que falar. Eu percebi que fulano engordou, fica quieto. Eu percebi que fulano emagreceu, fica na sua. Mas como eu tinha muita gente dizendo o tempo todo que você é magro, você está abaixo do seu peso, você é fraco, você é muito alto para o seu peso, então você começa a prestar atenção em detalhes em você e você começa a se reprovar o tempo todo. Então eu não gostava do meu joelho, eu não gostava das minhas costas, não gostava do meu ombro, não gostava da minha cara, não gostava de nada. Então, quando você não gosta de você, você acaba tomando duas medidas como um mecanismo natural de defesa. Você se esconde em alguns aspectos, você se anula, você deixa de aceitar que você pode ser um primeiro lugar em alguma coisa. Então isso afeta o seu orgulho, aquela parte saudável do orgulho, que faz você acreditar em você mesmo. E em contrapartida você também pode se tornar agressivo com outras pessoas. A agressividade, na verdade, ela é fruto de uma insegurança muito grande. Por exemplo, numa sala de aula com um professor emocionalmente despreparado, quando um aluno faz alguma pergunta que está fora do rol de informações que ele tem, não é o certo, mas eu já vi muitos professores reagirem com agressividade e até humilhando o aluno por conta, ou desfazendo da pergunta dele, simplesmente porque ele não tinha uma resposta para aquela pergunta que foi feita. Então, a gente, quando você não gosta totalmente de você, você se defende, ou com agressividade, ou com autoanulação. Então, por exemplo, quando eu sempre tive complexo do meu corpo, então, porque eu sempre fui muito magro, e quando eu vi, eu sempre eu trabalhei perto de academias de ginástica, e eu via lá as pessoas treinando, as pessoas bem, né, fisicamente, emocionalmente, se vendo e se gostando, e eu sonhava com aquilo, mas eu não entrava na academia, porque eu não me via com o direito de superar o meu problema, porque aquele problema eu já estava convencido de que ele era uma realidade. Eu sou assim, eu não me gosto assim, mas eu sempre serei assim. Então é interessante que eu sempre tive academia acessível, mas nunca entrei numa academia para poder mudar esse quadro, né? Porque a gente acredita mesmo, vira uma verdade absoluta, essa construção da ideia sobre si próprio. E quando eu entrei numa academia a primeira vez, eu descobri um mundo novo, eu descobri que eu podia superar, eu descobri que eu podia desenvolver aquilo e um dia me ver e gostar daquilo que eu estava vendo, né? Eu não digo que ser magro é defeito, mas às vezes a maneira como os adultos se expressam na frente de uma criança, para ela, ser magro ou ser gordinho, ou ser baixinho, ou ser alto, ou ser orelhudo, isso para ela pode ser recebido como um defeito, e um defeito grave, que vai impedir uma série de desenvolvimentos sociais e emocionais por conta dela estar convencida de algo que para o adulto foi apenas um comentário sem maldade, né? Um comentário normal. Então, falta às vezes sensibilidade para nós fazermos certos comentários na frente de crianças, até dentro de casa. E uma das coisas
muito importantes que aconteceram na minha vida foi justamente a criação que eu tive. Foi uma das coisas mais importantes. E eu dou muito graças a Deus pela criação que eu tive, não só pelo lado educacional, mas eu digo assim que eu dou graças não pelos recursos que eu tive, mas pelos recursos que eu não tive. Os meus pais, eles me pagaram a carteira de habilitação, mas eles não pagaram um carro para mim. Os meus pais pagaram a taxa para eu fazer o vestibular, mas meus pais nunca pagaram uma mensalidade de uma faculdade para mim, e eu estou fazendo a 4ª faculdade. Então eles me mostraram que apesar de eu me ver da maneira negativa que eu me via, e apesar de eles receberem diariamente ali no ambiente doméstico minha maneira de me defender de mim mesmo, tentando impedir que outras pessoas dissessem aquilo que me magoava, sendo agressivo ou me isolando. Mas essa maneira como eu fui criado me fez perceber que apesar dessas coisas eu poderia batalhar para conseguir coisas importantes, como concluir uma faculdade, tanto que as 2 primeiras faculdades que eu fiz eu não concluí. E eu tinha condições, eu tinha recursos, eu trabalhava, eu pagava, mas eu não me via no direito de concluir. Eu falava para mim mesmo, mas quem é você para conseguir chegar na etapa final tão importante desse processo? Então, são coisas que a gente vai, ao longo da vida, aprendendo. É interessante que em muitos aspectos os adultos massacram o emocional da criança, e depois quando você cresce e você já está inserido numa situação, por exemplo, de um curso acadêmico que você fala, vou desistir, aí tem gente que fala para você, não desiste, você consegue. Mas você ouvir isso quando você já é adulto, é muito mais difícil de fazer um efeito bom. O bom seria que esses aspectos emocionais tivessem sido fortalecidos na infância. Então, hoje eu sou um cabeleireiro de profissão e eu percebo como muitos cabeleireiros, eles também trazem uma série de limitações profissionais por conta da maneira como eles foram criados. Com reprovação, com falta de amor, perdão, com falta de afeto, falta de carinho, falta de aprovação, falta de elogio. São coisas muito importantes que fortalecem o emocional de alguém e de repente a pessoa se vê com o sonho de ser um profissional da área da beleza e essa profissão ela propõe todos os dias para nós uma série de desafios. E a gente não pode enxergar os desafios como um ponto de derrota já, um atestado do impossível. A gente não pode enxergar, por exemplo, quando a gente oferece o curso Hair Masters para os cabeleireiros, a gente percebe que na primeira aula introdutória tem cabeleireiro que tem vontade de desistir, porque ele vê aquilo, ele se dá conta do tanto que ele não sabe. E pessoas assim, com essas dificuldades como as que eu tive, emocionais, quando você se dá conta com o tanto que você não sabe, você percebe, você tem uma leve noção do volume do que você vai ter que aprender, isso soa como, tipo, é impossível, você não vai conseguir. E então a gente tem que entender que aquilo que a gente não sabe, quando é apresentado para nós, isso não é um fator de limitação. E quando a gente se dá conta de que a gente vai ter que estudar temas muito complexos e que a gente fica com aquele medo de, putz, eu não vou conseguir acompanhar, eu não vou conseguir concluir, isso aí não é sinal de falta de capacidade. Na verdade, quando você se depara com uma situação de que você tem algo a aprender e que você percebe como vai ser difícil, como vai ser trabalhoso, complexo, como vai demandar dedicação, tempo, isso na verdade não é um problema, é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de você provar para você mesmo que você consegue superar muitos desafios. Então a profissão da beleza é uma profissão de desafios. Cada cabelo traz um desafio. Cada lançamento, cada novidade, cada tecnologia que é lançada representam desafios. E o cabeleireiro todo dia ele é convidado a superar esses desafios, fazer o que ele nunca fez, testar o que ele nunca testou, aplicar aquilo que ele está aprendendo sem ter um professor do lado. É ele o cliente e o nome do salão dele em jogo, o nome dele no mercado em jogo. Então é muito importante que a gente não entre na área do comodismo. Na área do comodismo eu estava cômodo quando eu era magro e eu não gostava de eu ser magro e eu via a academia lá perto de mim, mas eu estava cômodo na situação de eu não ir lá e reverter essa situação.
Então, quando eu transpus a barreira do comodismo e fui, me matriculei e tinha que ir todo dia, e aí eu descobri que eu tinha que mudar a alimentação, eu descobri que eu tinha que mudar meus hábitos de sono, eu descobri que eu tinha que controlar o meu lado emocional, eu descobri que havia todo um trabalho de vida que ia muito além daquela 1 hora diária que eu passava ali na academia. Então, quando o cabeleireiro ele se depara com um cabelo que ele nunca fez, ou uma situação que ele acha que é difícil de resolver, o correto é ele usar tudo que ele sabe, inclusive recursos externos, grupos onde você tem outros colegas cabeleireiros que podem te ajudar. E depois que você faz aquele cabelo, e dá certo, você fala, nossa, consegui, que legal, deu certo. Não, aí não é o fim, aí é o início de uma nova etapa, onde você vai ter que estudar para entender por que deu certo. Então, na musculação, por exemplo, não basta você fazer os movimentos. Tem gente na academia que vem, tem uma ficha, tem um cronograma de treino, faz os movimentos, mas faz o movimento errado, na postura errada, na velocidade errada, na pegada errada, na respiração errada, se alimenta errado, dorme errado. E então, não tem resultado. Então, o fato de você se esforçar não é garantia de que você vai ter resultado. O resultado, na verdade, ele é fruto de um esforço, mas um esforço ligado à disciplina. E a disciplina deve estar ligada a conhecimento. O conhecimento é a base do esforço com disciplina. E eu descobri que muitas vezes as bênçãos de Deus não são coisas assim que caem no seu colo sem você estar esperando ou sem você ter trabalhado para aquilo. Muitas das bênçãos de Deus, na verdade, é quando você coloca um objetivo e você se esforça e você faz tudo que está no seu alcance para você aprender sobre aquilo e fazer aquilo com excelência, e os resultados são as bênçãos que Deus dá do seu esforço, da sua dedicação. Então, um conselho que eu dou para todos os profissionais que trabalham com prestação de serviço é: acredite em você mesmo, não desista das pessoas que para você são problemáticas, porque existem 2 tipos de pessoas problemáticas. Existem aquelas que não dão o resultado que você espera e existem aquelas que dão prejuízo. Então, na hora de você qualificar uma pessoa problemática, você tem que qualificar bem dentro tem que quantificar bem dentro dessas 2 realidades. É alguém que pode desenvolver, mas por enquanto não está trazendo o resultado que eu preciso, ou é alguém que está trazendo prejuízo? Então, a priori, eu sempre digo, não desista das pessoas e invista nas pessoas. E acima de tudo, leve a sério o que você faz e nunca perca o foco e tema sempre a Deus, porque essa é a base de todo o resto. Todo o resto que você vai colher na sua vida começa com temor a Deus. Quem não teme a Deus acaba distorcendo seu senso de justiça, seu senso de sucesso, seu senso de razão de vida. Então é muito importante que a gente coloque Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, porque dele vem a direção a ser tomada. Muitas vezes os problemas vêm da onde a gente menos esperava e as soluções estão surpreendentemente por recursos que nós nunca contaríamos sozinhos. Então é sempre bom ter Deus como guia e a gente ter humildade para sempre se considerar um aluno, e a gente ter humildade de saber que você nunca vai chegar num ponto onde você vai gostar de você mesmo totalmente, mas que isso não quer dizer que você sempre vai evitar a possibilidade de um dia você estar em primeiro lugar em alguma coisa e ser o melhor naquilo que você faz.